Donkey Kong Country é um retro game que se tornou clássico para muita gente que jogou nos anos 90 em diante. Mas será que compensa jogar Donkey Kong Country hoje em dia? Enfim, nesse vídeo vou contar como foi minha experiência com o jogo. E já vou avisando que tem spoiler, então se você não tá afim de spoiler, pula para essa minutagem que tá aparecendo na tela. Eu fiquei pensando no que falar sobre esse jogo que já não tinha sido dito, porque sinceramente, tudo que podia ser falado de Donkey Kong Country já foi. Muito provavelmente, ouvi umas poucas palavras ditas por essa cabeça azul flutuante aqui, ou esse magrelo dançante, não vai mudar muita coisa. Mas aí, aproveitando que mencionei o jogo no vídeo passado, o do Vector Man, tive a brilhante ideia. E se eu jogasse Donkey Kong Country? Eu não tenho lembranças de jogar isso na infância, talvez uma ou outra vez perdida. Mas as músicas ficaram grudadas na minha cabeça por conta de produtores de conteúdo que eu acompanho. É surreal. Quando escuto, parece que uma porta abre e me joga direto no passado. Então eu decidi, vou jogar pelo menos esse clássico. E devo admitir, passei maus bocados. Um total de 0 pessoas está impressionado com isso. No começo apanhei um pouco pros controles, até entendi o que estava rolando na tela, mas aquela trilha sonora incrível me motivava a continuar. Depois de uns 10 minutos sofridos, cara, sofri muito, muito. Consegui me adaptar e começar a progredir. Donkey Kong Country é desafiador. Diferente de Vector Man, onde você pode levar alguns hits até perder uma vida, aqui você só tem 2 chances se estiver com o Donkey e o Diddy. E mano, eu me diverti muito descobrindo as coisas nesse jogo. Passagens secretas, fases extras e simplesmente montar em um rinoceronte blaster que aniquila seus inimigos. Eu fiquei genuinamente triste, tá? Eu peguei pra gravar esse take e o bichinho morreu, mano. Também tem o avestruz e a perereca, mas o rinoceronte no começo foi o que me prendeu. E tem aquela fase de acertar os 3 ícones que lembra muito um cassino. Sábado com Gilberto Barros é sabadaço. Então foi muito legal, me diverti bastante. Passar do primeiro mundo foi uma emoção gigantesca, depois de sofrer horrores na fase da caverna, com aquelas malditas vespas que são um saco de lidar. Mas nem tudo estava perdido. Os pneus salvaram essa fase. Eu achei muito divertido ficar saltitando por aí. Inclusive, no segundo mundo, o jogo já ensina uma mecânica nova, deixando o pneu ali no começo da fase. Aí tu tá ali de boa, como quem não quer nada, e vê, olha, dá pra empurrar esse pneu. E sai empurrando ele por aí. E eu espero muito que não tenha uma fase, alguma coisa secreta para ser descoberta com esse pneu do começo, porque eu não fiz isso. Então se tem, eu perdi. Claro que teve estresse vindo da minha parte, né? Eu tava errando muito o HUD, tava morrendo sempre ali no finalzinho das fases, e aquilo me deixou meio pistola. Mas tranquilo, eu acredito que a graça do jogo tá em justamente lidar com essas dificuldades, né? Então, passei ali, fiquei feliz. Fiquei feliz. Massa. E agora uma tristeza. Os bosses. Não tem muito o que falar, sabe? Tem o MC Ratão, tá meio magoado nesse jogo, né? Sinceramente, nem merece ser citado, porque ele é muito fácil. Ele só anda em linha reta e ele fica mais rápido. Só isso. É isso. E tem a cabeça de urubu gigante que tá na mesma linha que o ratão, né? Então ela fica ali voando, tranquilo, e solta uma pedrinha ali e fica esperando você bater. Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa, no caso do urubu, né, que eu achei um design interessante de inimigo, diferente do ratão, eu penso que seria interessante que ele voasse por cima, jogasse umas pedras do teto, desse umas bicadas, seria da hora, pô, seria legal. Mas eu entendo que com as limitações da época ficaria um pouco difícil de executar. Mas no geral, as fases são muito mais difíceis que os chefes. E enfim, veio o que eu tanto queria. A famosa fase da água. Que delícia, sério. Uma das mais tranquilas, relaxantes e com aquela trilha sonora muito calma. Claustrofóbica? Talvez. Mas eu curti.
Essa fase é como um carinho de mãe em meio a todo aquele caos que rolou antes, que mais tarde mudaria bastante. Depois tem a fase do semáforo contra os zumbis crocodilos, que foi sensacional, dinâmica, diferente, só que muito desafiadora. Qualquer errinho te faz perder, então eu passei um bom tempo nessa fase. Inclusive, no finalzinho te fazem arrastar um pneu para alcançar o último semáforo, o que é uma baita de uma filha da putagem, quem jogou sabe. E o que temos depois? A tão famosa fase do carrinho. Nessa eu passei tanto tempo, mas tanto tempo, que eu tava decorando até os pixels do cenário. Pula trilho pra cá, pra lá, pula crocodilo em carro desgovernado e faça movimentos quase acrobáticos no final. E, enfim, passe, né? Então foi um alívio gigantesco quando eu passei. No terceiro mundo, já temos cenário de mata densa, inimigos novos, barris, onde você precisa acertar o tempo certo. Precisei morrer umas 5 ou 6 vezes até pegar o jeito, mas quando acertei foi muito satisfatório, foi muito legal. Agora, a fase dos ratos roladores de feno, sei lá o que porra é essa, meu Deus do céu. Não entra na minha cabeça que essa coisa voa, cara. Não entra na minha cabeça. Mas beleza, aceitei depois de um tempo. Essa fase foi tão frenética que me obrigou a usar o botão de corrida. E aos poucos eu fui me acostumando a essa maluquice. Um dos momentos mais legais foi descobrir que dá pra juntar o rolamento com o salto. E isso mudou o jogo pra mim. Principalmente numa fase em que eu dependia da perereca pra dar uns saltos mais longos, sabe? Só que se locomover com ela é horrível. Eu acabava sempre morrendo antes de chegar no segundo salto. Então descobrir o rolamento com o salto mudou muito a minha gameplay. E a coitada da perereca ficou de lado. Mas o que veio depois foi no mínimo curioso. Cheguei em outra fase aquática, bem mais desafiadora, com inimigos novos. Teve também a fase das cordas, complicada pra caralho. E finalmente tive uma boss fight que me desafiou de verdade. A Vespa Gigante. Precisei de algumas tentativas, mas foi um combate divertido. Tenho minhas sugestões para deixar ainda melhor. Se ela fizesse uns voos rápidos na diagonal e desse umas ferroadas lá de cima, ficando até presa por um tempinho, já deixaria o moveset dela bem melhor. Mas pra época, o que foi apresentado no jogo funcionava muito bem. E aí, cheguei no último mundo. Já de cara com aquela fase do gelo, o que é um inferno porque os macacos ficam escorregando. Mas a neve caindo é muito bonitinha, então dá uma compensada. Nesse ponto percebi que não daria tempo de zerar antes do vídeo. Mas a essa altura, minha opinião dificilmente vai mudar. Apesar da dificuldade inicial, logo você pega o jeito e sai correndo por aí freneticamente. Descobre passagens secretas e dá um cacete em chefes e inimigos otários. Yeah! Enfim, Donkey Kong Country é desafiador, divertido e ainda me faz querer continuar jogando até zerar. Então, se você está atrás de um jogo que mistura dificuldade, músicas incríveis e aquela sensação de recompensa a cada fase, Donkey Kong Country definitivamente compensa e cumpre esse papel. Se você já jogou, me conta como foi sua experiência e se tiver alguma sugestão de jogo que eu deveria jogar, pode deixar aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, se gostou, deixa o like e confere se você está inscrito. Se quiser me ajudar diretamente, considere mandar qualquer quantia acima de R$2 no LivePix. Vou deixar o QR Code na tela e o link na descrição. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores. É isso, valeu, se cuidem e até mais.